Amém? Não vão parar o Evangelho, queridos, até que Jesus volte. Isso não é uma história. Porque eu fico pensando dos discípulos que caminharam com Jesus, todos eles tiveram mortes trágicas. A maioria deles morreram, não é, quando Nero, o imperador, se revoltou contra, não é, os cristãos. Tacou fogo em Roma e colocou culpa nos crentes. E tanto Paulo, como Pedro, como Tiago, e todos os demais foram mortos nesse período do imperador Nero. Mas mesmo assim, o Evangelho continuou sendo pregado nas casas. Zé Carlos, os pequenos comerciantes, não é? As pessoas simples, os comerciantes que tinham livre acesso para ir e vir, espalharam a boa notícia para todos os lugares. Ninguém parou o Evangelho ou as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca, gente, vão conseguir parar. Eles estão querendo, não é, formatar, reformular a palavra de Deus. Mas, gente, ela não foi parada ao longo dos tempos e não vai ser parada agora também. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus não tem como parar. Ninguém vai parar, não é? O propósito, o desígnio do nosso Pai Celestial que desceu a esta terra. Gente, assim, a gente fica pensando assim, mas Deus é demais. As pessoas querem, né, criar uma teologia, definir Deus, não é? Estudar Deus. Deus não se estuda, Deus é. Ninguém, não é, vai definir, ninguém vai trazer um conceito de Deus, porque Deus é tudo. Por isso que quando Moisés, não é, Deus se revela a Moisés lá em Êxodo no capítulo 3, e Deus dá uma missão para Moisés, assim como dá uma missão para nós. Não é? Deus tem nos dado missão. E Deus deu uma missão para Moisés: olha, desça ao Egito, vai lá falar de mim, vai libertar o povo, não é, do poder da mão de Faraó. E Moisés fala a Deus assim: Deus, tudo bem. A Bíblia diz que Moisés até gaguejou, né? Ele até gaguejou. E não era para Moisés gaguejar, mas ele gaguejou. Moisés foi criado no Egito, não é? Foi criado pela filha de Faraó, falava muitas línguas, era um homem culto, não é? Conhecia várias culturas, engenharia, tinha toda a cultura, não é? Os melhores professores. Ele aprendeu tudo porque ele era filho da filha de Faraó. Então ele não era qualquer pessoa. Mas a Bíblia diz que ele, não é, diante de Deus, ele ficou gago. E uma pergunta ele fez para Deus. Ele disse: olha, eu vou descer, vou falar lá com esse povo. Esse povo vai perguntar assim: olha, qual foi o Deus que te enviou aqui? E o Senhor disse: diz
para o povo que eu sou o que sou. O nome de Deus na Bíblia é eu sou. E é interessante que vem Jesus do capítulo de João, e Jesus ele começa a falar para as pessoas, porque no capítulo 10, Jesus ele diz assim, olha, eu e o Pai somos a mesma pessoa. No capítulo 14, quando Filipe fala para Jesus, dizendo assim, Jesus, se você nos mostrar o Pai, isso é o suficiente. E Jesus falou assim, Filipe, há tanto tempo eu tenho estado convosco e você ainda não viu o Pai, Filipe. Aquele que me vê, vê o Pai. Quando a gente estuda teologia, o que a gente aprende? Que a gente aprende a trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é isso? Quando você estuda teologia, não é? São conceitos básicos, que Deus, Ele é trindade, Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. Vai entender isso. Qualquer um de você é estudioso, vai entender isso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dá um nó na sua cabeça. Vai dar um nó na sua cabeça. Entender que Deus, não é igual ao Filho, o Filho igual ao Pai, o Pai igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo igual ao Filho, o Filho igual ao Espírito Santo. E você vai entender uma coisa dessa, vai estudar uma coisa dessa na teologia, qualquer um, queridos, fica doido com um negócio desse. Porque como é que se explica isso? A palavra não tem explicação. Hoje pela manhã cantaram uma música aí, diz que Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Gente, Deus é perfeito. Diz que você usa, apenas uma parte pequena do seu cérebro. Se você usasse, a capacidade toda aí, você seria um cara extraordinário. Alguém que é um gênio, que conhece aquelas fórmulas matemáticas, que faz aquelas coisas, que tem uma inteligência, um QI lá em cima, usa, apenas um pouquinho mais do que você usa. Imagine se você usasse, toda a capacidade que tem a sua cabeça. Você seria um extraterrestre, você seria um especial, você seria um Deus. Não é verdade, gente? Já pararam para pensar nisso? Então Deus não se explica. Mas sabe uma coisa? Ele se fez conhecido. Ele se revelou na pessoa humana de Jesus. Se fosse você fazer assim, não, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Um Deus que é perfeito, um Deus que é soberano, um Deus que não se explica, mas Ele se revela na pessoa de Jesus. Dá um glória a Deus aí, crente. Dá um glória a Deus, glorifica a Jesus. Isso é poderoso demais, isso é maravilhoso demais. O Evangelho é algo poderoso. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo, que estava ali na cadeia, que havia sido liberto pelo poder do Evangelho,
Ele diz que esse evangelho é o poder de Deus, não é, para salvar todo aquele que acredita. E voltando lá na cadeia de Paulo, não é, o carcereiro chega lá com a lâmpada, e a Bíblia diz que nenhum dos presos havia fugido. Paulo diz assim: olha, te acalma, não é? Fica tranquilo, que todos nós estamos aqui, nenhum preso fugiu. Vá lá em Pedrinhas, abre as portas para ver se fica algum. Não é verdade? Tem uns que ganham indulto aí do Dia dos Pais, foge, desaparece no mato. Não são libertos, ainda são prisioneiros do pecado, são prisioneiros de Satanás. Mas alguém que é liberto, queridos, não foge mais, porque foi liberto, ele não se preocupa mais. Não é verdade? Antigamente, quando tinha, não é, a escravidão no Brasil, as pessoas iam para o porto, quando chegavam os escravos, e ali, aqueles senhores, não é, do engenho, né, comprava aquelas pessoas, pagava por eles, e aquelas pessoas pertenciam àquele senhor do engenho. Agora vocês me pertencem, vocês são meus escravos. Era assim que acontecia. Então comprava o escravo, comprava a escrava, comprava o filho, não é, do escravo, e aquelas pessoas pertenciam por lei, não é, àquele senhor de escravo. Se eu quisesse ir lá no porto, não é, adquirir um escravo, e eu podia escolher um escravo, olha, ele custa tanto, e eu pagava por aquele escravo, e aquele escravo me pertencia. Ele ia fazer as obrigações da casa, não é? Ele, se fugisse, ele, não é, colocava os tal chamado capitão do mato, não é, para ir atrás e capturar aquele escravo, e ele era amarrado no tronco, ele era, não é, chicoteado, ele, não é, era maltratado, colocava ele lá na senzala, prendia ele com os grilhões, botava a corrente com aquela bola de ferro no pé dele para ele não fugir. Ele era escravo daquele senhor. Ele podia até tentar fugir, mas continuava sendo um escravo. Quando fugiam os escravos para um lugar distante, eles criavam, não é, uma comunidade, não é? Aqui no Maranhão mesmo tem muitos os quilombolas, não é? Mas sempre viviam fugindo, porque continuavam sendo escravos. Eles não eram o quê? Libertos, não tinham a sua carta, não é? Que dizia: olha, eu sou um escravo livre. E deixa eu dizer para você uma coisa. A boa notícia do Evangelho para nós é que nós também éramos escravos. Você tinha uma corrente no seu pé com a bola de ferro, não é? E você andava, ou tem muitos que ainda andam, arrastando, não é? Essa corrente, é prisioneiro. Ainda está preso, ainda está sujeito ao seu Senhor. Mas tinha também, Zé, algumas pessoas que iam ao mercado de escravo e compravam o escravo, pagavam o preço do escravo e dava para ele a liberdade. Olha, eu comprei você, você me pertence, e agora eu vou te dar a carta de alforria. Você agora é um escravo
livre. E quando Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o ungiu para pregar as boas novas, estas são as boas novas. De que Jesus foi ao mercado de escravos, comprou você e agora você é uma pessoa livre. E como uma pessoa livre, você agora tem a liberdade de servir ao seu Senhor, porque você é livre ou não. Eu assisti um filme muito bom, chamado O Conde de Monte Cristo. Talvez você tenha assistido esse filme. Possivelmente a maioria das pessoas aqui assistiram esse filme. Se você não assistiu, quando chegar hoje à noite, depois do culto, vai assistir esse filme, O Conde de Monte Cristo. O cara sofre uma injustiça, vai parar numa cadeia onde era impossível se safar, e acontece que ele tem uma oportunidade, ele sai ali daquela prisão, ele cai no mar e está correndo na praia, todo feliz porque tinha sido liberto, quando de repente ele encontra com um grupo de piratas. E os piratas estão fazendo justiça com um do grupo deles que fez alguma coisa lá e ele estava para morrer. Então o chefe dos piratas diz o seguinte: olha, nós vamos te dar a liberdade, mas você tem que lutar com essa pessoa. Quem vencer será livre, ficará livre. E o cara então entra na disputa, na luta contra aquele que estava para morrer, e o que achava que estava já livre, se cai na prisão de novo. Aí eles se debatem ali, lutam, e o cara que foge da prisão consegue render aquele pirata, e quando ele vai matá-lo, ele não mata, deixa ele viver. Deu a vida para ele. Aí a piratada toda lá entra num acordo, e todo mundo fica bem, mas o cara que estava para morrer e foi liberto, e o cara não mata, diz assim: olha, a partir de hoje eu serei um servo seu por toda a minha vida, eu devo a minha vida a você. E no decorrer da história, aquele cara ali que foi salvo, devota a vida dele como o Senhor dele por toda a sua vida, e protege ele até o final do filme. Então, quando Jesus nos liberta, você tem a liberdade de dizer: olha, eu vou servir a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é um servo, Ele é um Senhor bom. E você deve se alegrar de servir a um Senhor que é bom, que te deu a liberdade. E também no Antigo Testamento, a Bíblia diz que em determinada época, ao escravo era dado a liberdade. Só que quando o escravo tinha um senhor bom, o que ele fazia? Ele ia na praça, que era o lugar onde tinham os juízes, e ele dizia assim: olha, juiz, fura aqui a minha orelha, porque o meu Senhor tem sido bom para mim, e eu quero que você me fura a orelha, porque eu quero continuar servindo ao meu Senhor, porque Ele é bom para mim. E os juízes furavam a orelha do escravo, e era o escravo da orelha furada. E todo mundo que passava por ele olhava, e o escravo tinha ali a orelha furada. Isso significava que ele decidiu
servir ao seu Senhor para o resto da sua vida, porque o Senhor dele era um Senhor bom. Jesus, queridos, Ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor das ovelhas. O bom pastor das ovelhas dá a sua vida para salvar as suas ovelhas. Jesus deu a sua vida para nos salvar. Como bom pastor, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Voltando lá dentro do cárcere, todos estavam lá, ninguém fugiu. O carcereiro vira, não é? Depois de uma conversa ali com Paulo e Silas, a pergunta do carcereiro para Paulo é o seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? O carcereiro ficou tão impactado. O carcereiro foi tremendamente tocado por aquela situação, que ele diz: o que eu preciso fazer para me salvar? A Bíblia diz que Paulo diz para ele: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que o carcereiro orou com Paulo e Silas. O carcereiro levou para a sua casa. Diz que cuidou deles, lavou as feridas, preparou um jantar, né? Eles comeram, mas ficou alimentado. Toda a sua família, naquela noite, ouviu a respeito das boas novas, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a sua família foi salva. Eles voltaram para a prisão na manhã bem cedo. E lá na prisão, Paulo diz aos olhos: não nos prenderam? Eu sou um cidadão romano. Agora fala para eles virem aqui, nos tirar da cadeia. E disse que os soldados se tremendo todo, não é? Porque Paulo era um cidadão romano, não podia tocar no cidadão romano, não podia prender no cidadão romano. E eles se tremendo todo, né? Foram lá. Veja como é que Deus é maravilhoso, gente. Deus é poderoso, não é? Aqueles soldados, não é? Aqueles homens arrogantes que prenderam Paulo e Silas, agora estavam se borrando de medo, porque Paulo era um cidadão romano. E eles foram lá, pediram desculpas, soltaram Paulo e Silas, e eles voltaram a anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, para anunciar Jesus a gente precisa ser livre. Só alguém que é livre, alguém que é liberto, alguém que teve uma experiência, alguém, não é, que vê a Jesus e vê ao Pai, tem essa liberdade de comunicar o evangelho, porque é o evangelho que nos liberta para a salvação. Amém? Bota capítulo 14 aí de novo. Nós vamos finalizar com isso e vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Capítulo 14 de João. Aqui é assim, os recados vão chegando. Só me dão um recado na hora do culto, mas é assim mesmo, gente. Não é? Às vezes a gente procura muitas formalidades.
O povo fica muito religioso, tem que ter hora para começar, tem que ter hora para acabar. Não é não? Igreja é família, é casa. Quando você faz um churrasco lá na sua casa, que você está comendo carne, não é? E ir lá na festa, e coisa, não é? E a carne está boa, que a picanha está gorda, você quer ir embora? Quer não, quer? Faz o aniversário lá, o cara vai nas madrugadas, não é? Tem uns que botam lá um forró. Não sei se dança forró, não. Cadê a Ana Júlia? Ana Júlia que gosta de um piseiro, cadê ela? Ela não veio hoje, não? Carlinhos também gosta de um piseiro, Carlinhos. Hein, Carlinhos? Carlinhos vai para os casamentos lá, vai ele e a esposa Laís, só o pé de valsa lá. Só fico vendo eles aí. Dançar, gente, não é pecado não, viu? O povo de Deus precisa dançar, precisa ser legal, porque que na igreja não se pode dançar. Se você quiser dançar uma valsa para Jesus, vem aqui e puxa o pé de valsa. Mas tem gente que diz, meu Deus, que escândalo! A pessoa está pulando na igreja, não pode. Faz, não é, de um lugar sagrado, faz um lugar assim. Outro dia eu fui na feira, eu vou lá na feira do Mangueirão, gente, fazer compra, todo sábado eu estou lá. E eu entrei na barraquinha lá que eu gosto de comprar um amendoim, e está lá uma senhorinha. E a senhorinha, eu vou te contar, está falando mal dos crentes, pensa. Mas falou. Essa aí quando morrer, tem que ter um caixão para o corpo e um caminhão para a língua. Falava mal de todo mundo, gente. Quer dizer, o que adianta? Tem uma língua de um tamanho, não é? Como diz o linguarudo, fala mal de todo mundo, fala de todo mundo, e depois veste uma roupa de santo, não é? E é a pessoa mais santa na igreja. Mas para os libertos não são assim, gente. Amém? O liberto é livre. Às vezes a pastora Vânia ali roda a cabeça ali, dá umas cabeçadas. Se ela fosse num festival de rock, ela estava em primeiro lugar. Teve um dia que chegou um visitante da igreja, olha, a sua esposa não está aí, não. Eu tive que mentir, não, ela não veio hoje, não. Que eu não queria dizer, é aquela que está lá batendo na cabeça. Mas, gente, ela é livre, amém? E às vezes a gente acha, não é? A gente cria aquela religiosidade toda, que não se pode fazer nada, mas saiu daqui e vira o demônio. Então você precisa ser livre, livre na igreja, livre na sua casa, livre no seu trabalho, livre na rua, livre lá no shopping, não é? Se você quer adorar a Deus no shopping, adora a Deus, cante a Deus, louve a Deus em todo lugar, porque você foi liberto pelo poder do Evangelho. Amém, gente? Vocês estão felizes? Vira para a pessoa do seu lado, eu estou muito feliz hoje. Então agora está na hora da oferta. Deixa eu ver se tem alguém aí com a cara. Falou de oferta, o cara se espreme todo.
entorta a cara. O que é isso, gente? Glória a Deus. Quando somos libertos, gostamos de ofertar, gostamos de contribuir, gostamos de fazer a obra de Deus, gostamos de ofertar o melhor. Amém? Glória a Deus. Olha, domingo passado eu falei de Abel. Abel, o irmão dele foi lá e o matou, de inveja, ambição. E por que Abel foi morto? Porque na hora da oferta, Abel foi lá no curral, escolheu, não é, a ovelha mais bonita que tinha lá no curral. Ele sacrifica aquela ovelha e apresenta como uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Aí Caim vai também fazer uma oferta. Todos dois foi fazer uma oferta. Caim e Abel. E a Bíblia diz que Caim pegou do fruto da terra, porque Caim era agricultor, e levou a oferta diante do Senhor. O Senhor falou assim: gostei não. E Deus fala com Caim: olha, eu não gostei da sua oferta não. A do seu irmão foi aceita, a sua não. Será que quando você faz uma oferta, a sua oferta é aceita diante de Deus? É uma pergunta. E por que a oferta de Caim, como diz Hebreus no capítulo 11, o verso 4, diz por que a oferta de Abel foi aceita? Porque diz que a oferta de Abel foi uma oferta que ele fez com fé. Ele entrega com fé. Não é? Ele está dizendo ali: olha, o Senhor é meu provedor, eu posso dar o melhor, eu posso oferecer o melhor, porque de nada vai me faltar. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O tipo de oferta que agrada a Deus continua ainda falando conosco, que é uma oferta pela fé, não por aquilo que você pode ou por aquilo que você tem. É uma oferta que é dada pela fé. Quando você diz: Senhor, é pela fé, eu entrego, eu confio no Senhor, eu faço a minha oferta diante de Ti. Sem dizer eu posso ou eu não posso. Não tem essa de eu posso ou eu não posso. Todo mundo pode. Talvez você está aqui sem um dinheiro, sem nada, mas você pode fazer uma oferta ao Senhor. Vai depender de ti. Eu me lembro uma vez, isso tem mais de 30 anos, houve um avivamento ali na igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, e na hora da oferta, gente, tinha gente que saía sem camisa, saía sem sapato, saía sem os objetos pessoais, e os irmãos iam na frente, levavam bicicleta, levavam galinha, levava carro, levava casa. Foi um avivamento assim, tremendo. O pastor até pediu: gente, não é, tire a roupa dentro da igreja, mas tinha gente que queria ofertar, era só o que ele tinha de ofertar. E as pessoas levavam de tudo. A galinha gorda que tinha no quintal levava, entende? A vaca, o carro, a casa. Fizeram, gente, a oferta de tudo o que eles tinham. Eu me lembro disso. Pessoas levavam
a chave do carro. Pastor, está aqui o carro, está aqui a casa. Entregava. Todo mundo tem alguma coisa. Mas é a sua fé. A sua fé que move os montes. É a sua fé que abre a porta. É a sua fé que te prospera. É a sua fé que te salva. Amém? É a sua fé que te coloca em movimento. É a sua fé. Então, por isso que eu digo, queridos, não é questão de valor. É quando você, pela fé, quer agradar, não é, ao Pai Celestial. Não que Ele precise de alguma coisa sua. Deus não precisa de nada. A Bíblia diz, ó tu barro, caco, tijolo, pó, para dizer alguma coisa a respeito do seu Criador. Você é um pedaço de barro. Você é um caco. Um tijolo. Uma pedra. Para dizer algo contra o Criador. Nós não somos nada. Deus não precisa de nada do que é nosso. Mas o fato de nós manifestarmos a nossa fé, a nossa confiança de que tudo vem do nosso Pai Celestial, isso agrada a Deus. A nossa dependência do Senhor. Porque se Ele nos tirar o fôlego de vida, você cai durinho aí agora. Porque nem isso, não é, te pertence. Pertence ao nosso Pai Celestial, que permite que você gratuitamente respire, não é, o ar que te dá vida. Mas se Ele cortar, muitas pessoas morreram no período da Covid, porque lhes faltou o quê? O ar. As pessoas, não é, querendo aspirar, não é, o ar, o fôlego para a vida lhe era negado. E as pessoas morriam. E o Senhor nos dá gratuitamente. E tudo vem dele. E a Bíblia diz que volta para ele. Então, queridos, a nossa, não é a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dedicação a esse Deus que nos libertou, que nos salvou, e agora eu sou livre, amém? Sou livre para ofertar, eu sou livre para contribuir, eu sou livre para levar o Evangelho, eu sou livre, não é? Para estar na presença de Deus, e a Bíblia diz que é essa oferta que agrada ao Senhor, que na hora que Ele quer tirar, já foi, amém? Então fique de pé, glória a Deus. Você pode contribuir aí pelas contas bancárias, aí na sua cadeira tem um envelope, não é? Tem ali o QR Code, tem ali o Pix, faz do jeito que você quiser, porque aqui nós somos livres, amém? Somos livres para cooperar, somos livres para ofertar, somos livres para servir ao Deus que nos comprou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor nesta noite especial, meu Deus, do Dia dos Pais. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem nos salva e é o Senhor quem é o provedor, meu Deus, de todas as coisas. Nos perdoa por muitas vezes sermos incrédulos, por muitas vezes dizer que nós não podemos, por muitas vezes dizer que não temos a provisão, mas o Senhor é o nosso provedor. Então nos perdoa quando muitas vezes nós não aceitamos, meu Deus, esta palavra libertadora, meu Deus, essas boas novas. Então nos ajuda, meu Deus, a sermos fiéis,
Nos ajuda, meu Deus, a sermos desprendidos, meu Deus, das coisas materiais. E que nós possamos olhar, meu Deus, para Ti, o autor e consumador, meu Deus, de todas as coisas. Então nós abençoamos todos aqueles que receberam, meu Deus, essa semente nos seus corações. Então dê a cada um, meu Deus, segundo a sua medida. É o que nós oramos e abençoamos no poderoso nome de Jesus. Amém? Se você quer vir aqui à frente, colocar o seu envelope, ou se você já fez aí pelas contas bancárias, não é? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui à frente rapidamente. Antes de nós passarmos aqui para a ceia do Senhor, me disseram aqui que tem 2 crianças a serem apresentadas. Amém? O Pedro, Igor e a Radassa. Então aí Pedro, Igor e Radassa, se os pais estão aí, venham aqui na frente, nós vamos apresentar essas crianças. Glória a Deus. Cadê o Pedro Igor? Foi arrebatado? Não, está aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse cabeludinho aqui é... Amém, glória a Deus, amém. Olha, papais, responsabilidade dos pais é ensinar o Evangelho a essas crianças, amém. E o Evangelho que você aprende na igreja, amém. É no culto, é ouvindo, é lendo em casa, é orando com as suas crianças, é trazendo para a escolinha dominical, amém, para a salinha das crianças. É aqui que se aprende, não é, a palavra de Deus. Começa bem pequenininho, porque Jesus, Ele mesmo disse, não é? Não impeçais as criancinhas, deixai as crianças vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então não há impedimento para as crianças. E Jesus ainda diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus. Pegou pesado, né? Glória a Deus, aleluia. Essa aqui é a Radassa. Radassa. É mesmo de Esther. Não é isso? A rainha Esther. Radassa ou Adassa. Glória a Deus. Vamos apresentá-la, amém? Ao Senhor. Amém? Bora aqui no pastor. Ó, o microfone, tá vendo o microfone? Radassa, o microfone. Vai começar cedo a pregar o Evangelho. Amém, gente? Olha. Tá vendo? Já tá pregando, né? Meu filho. Radassa. Olha lá, ó o microfone, ó. Amém, Pai Celestial, nessa noite tão especial, nós estamos aqui em nossos braços, carregando a Radassa, e nós estamos agora apresentando ela ao Senhor. Então toma, meu Deus, Radassa, nos teus braços, porque nós ungimos e nós oramos, Radassa, em nome de Jesus. Amém. Oh, minha filha. Amém. Dá ela para a mamãe.
E esse cabelo aí? Tá rindo pro pastor? Uma chora e o outro ri, é assim mesmo, né? Tu já tem o nome aí de profeta, né? Então vem cá no pastor, vem. Aqui é o Pedro Igor, né? É um cabeludo, né? Olha aí, gente. Tá com o olhinho arregalado aqui, não é? Vamos agradecer ao Senhor, Pai Celestial. Muito obrigado pela vida do Pedro. Meu Deus, nós trazemos o Pedro hoje na Tua presença e o consagramos a Ti. Meu Deus, que ele seja grande, que ele seja abençoado. Meu Deus, que ele cresça debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Porque nessa noite nós apresentamos ao Pedro, a Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe a família. Amém. Abençoe aí os pais e tragam sempre. Não importa, deixa o menino chorar. Amém. Se ele corre, não tem problema. Mas a casa é deles. Amém. Que Deus abençoe a família. Glória a Deus. Minha filha. Eita. Amém. Glória a Deus. Gente, nós temos a ceia do Senhor ainda. Não saia, nós já estamos quase terminando. Vocês falam para a pastora, para o pastor vocês não falam, não, né? Estou só vendo, prestando atenção para a pastora. Não, agora eu vou falar não. Agora eu vou pregar mais uma hora, você fica aí. Glória a Deus. Pode se assentar só um minuto. Então esse mesmo personagem de hoje, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que está na cidade de Corinto, rapaz, sem óculos não dá mais, então tem que pôr o óculos, mas você pode colocar aqui para mim, né? Coloca lá 1 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 23, melhor, aí todo mundo acompanha. 1 de Coríntios, o capítulo 11 e o verso 23. Esse aqui é o apóstolo Paulo, que estava preso, que era perseguidor da igreja, né? Que condenava os crentes à morte, à prisão, aos açoites, às torturas. Esse mesmo apóstolo Paulo está dizendo aqui: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha que palavra bonita. Eu recebi de quem? Do Senhor. E aquilo que ele recebeu do Senhor, agora ele está o quê? Entregando. E a mesma coisa nós estamos fazendo aqui. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós estamos entregando, não é para vocês. Ele disse que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então Paulo está dizendo aqui, olha, no dia em que Jesus foi traído, ele pega o pão, ele parte o pão, e ele está dizendo: olha, eu estou partindo esse pão, que era, ele estava falando ali de maneira simbólica, né? A forma que o corpo do próprio Senhor Jesus iria ser partido. Então ele diz, não é? Que ele, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, depois que comeram o pão,
Pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então o próprio Paulo, não é? O Saulo de Tarso, agora transformado pelo poder do Evangelho, ele está ensinando a igreja de Corinto a respeito do que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele está dizendo: olha, o próprio Senhor Jesus entregou a si mesmo. O sangue dele foi derramado por nossa causa, como eu disse, para nos trazer esta liberdade, para nos, não é, libertar do pecado. E o próprio corpo dele, não é, ele recebeu no próprio corpo, Jesus recebeu no próprio corpo as maldições que eram sobre a humanidade. E sabe o que é interessante? Deus não deixa nada escondido. Ele não escondeu isso da humanidade. Porque se você volta lá no profeta Isaías, o profeta Isaías foi um profeta de Deus, antes da vinda de Jesus, que viveu aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus. E lá no capítulo 53 do profeta Isaías, o profeta está dizendo ali, ó, quem creu em nossa pregação? E o profeta Isaías, ele está dizendo, revelando, né, descrevendo a morte de Jesus ali. Como é que um cara lá, que viveu 700 anos antes da vinda de Jesus, podia falar, não é, e descrever a morte de Cristo? É porque Deus lá atrás já estava revelando a salvação por meio de Cristo Jesus à humanidade. E o profeta diz: quem creu na nossa pregação? Quem é que aceitou? Quem é que aceita a nossa pregação? Quem é que aceita esse evangelho? Vocês estão me entendendo? Quem é que crê nisso? Foi feito um sacrifício. Alguém morreu por nós. Quem é que aceita isso? O evangelho é isto. É aceitar a morte e o sacrifício de Jesus pela humanidade. Então quem é que aceita a nossa pregação? Nessa noite aqui tem alguém que aceita? Tem alguém que aceita? De longe, que está nos assistindo? Quem aceita esta pregação? Quem aceita, não é, essas boas novas? Quem é que crê na nossa pregação? A quem que foi manifestado, não é, o braço poderoso de Deus? Isso foi feito, queridos, pela humanidade. Foi feito por mim, foi feito por você. Amém? Não é para ninguém ficar aí triste, para baixo. Não. É para você crer, ser salvo e se alegrar na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. A quem? É uma pergunta, não é? A quem? A quem nessa noite? Tem alguém aqui? A quem? A quem foi revelado isso? Foi revelado para vocês, meninos? Então dê um glória a Deus aí, aleluia. Amém, meninos do louvor? Foi revelado a vocês.
Gente, crente é tudo doido, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Mas não tem motivos para isso, gente. Tem gente que morre de vergonha. Tem gente que não consegue, tem gente que é para dentro. Mas a quem foi revelado? Eu não sou bom em português não, mas essa palavra a quem está dizendo aí para alguém. A quem? Foi para você? Foi para mim? Isso foi revelado, gente. Né? Isso foi revelado. Você sabe o que é revelado? Eu gosto de fazer uma ilustraçãozinha. Cadê aqueles paninhos que o povo joga aí em cima do povo? Você quer filmar, pastor? A quem que foi revelado? Alguém filma aí, alguém filma aí. Da última vez, ele fez um meme comigo, agora eu vou fazer um meme com ele. Então, a quem foi revelado? Revelado, gente, aquilo que estava encoberto, que ninguém conhecia, que ninguém sabia, estava oculto, estava escondido. Aí sabe o que Deus faz? Fica escondido, pastor Fabrício. Sabe o que Deus faz em Cristo Jesus? Ele tira o véu. Agora, pastor Fabrício, ficar. Agora todo mundo pode ver o pastor Fabrício, o tamanho do pastor Fabrício. Amém? A cor do pastor Fabrício, como ele é, porque ele foi revelado. Deus se revelou na pessoa de Cristo Jesus. A quem foi revelado? Quem creu em nossa pregação? Aquele que creu, foi revelado o braço poderoso do nosso Deus. E nessa noite, se essa palavra é para você, se você creu, se foi revelado a você alguma coisa, se você entendeu, se o Espírito Santo falou com você, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. Amém. Saulo de Tarso teve um dia. Os discípulos tiveram um dia. Zaqueu, publicano, teve um dia. Zaqueu estava lá em cima da árvore. Quero ver quem é esse cara. Subiu numa árvore. Jesus estava entrando em Jericó. Zaqueu lá em cima da árvore, espiando, né? Espionando. Jesus para, olha para cima. Ei, Zaqueu, desce daí, rapaz. Hoje eu quero jantar na sua casa. Zaqueu leva Jesus para sua casa. Houve um jantar. Jesus jantou, não é? Ali na casa de Zaqueu, com seus criados, com a sua família, com seus amigos, estava todo mundo. Zaqueu era um publicano.
A Bíblia diz que era o chefe dos publicanos. Ele era um funcionário público, né, do tesouro lá de Roma. E ele era um homem importante. E Jesus entra para jantar na casa dele. Aí os religiosos, aí Jesus come com os pecadores, entra na casa de publicanos, não é? Fala com as prostitutas. Que Jesus é esse? Esse Jesus, quando sai da casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim: olha, a quem eu, não é, roubei, eu vou restituir 4 vezes mais, e de tudo que eu tenho, não é, 50% eu vou distribuir entre os pobres. Eu não sei qual foi a conversa que Jesus teve com Zaqueu. A Bíblia não fala, a Bíblia só diz que ele entrou na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu foi liberto. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Zaqueu creu e foi transformado, gente. Vamos ficar de pé. Nós já vamos passar os elementos da... Você que está aqui nesta noite, que tem uma aliança com Jesus, que já foi revelado esse braço forte e poderoso que nos salvou. Só aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho, meninos. Só um pouquinho, meninos. Só aguarda um pouquinho. Antes de passarmos os elementos da ceia, se há alguém aqui que quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se essa boa notícia foi revelada a você nessa noite, e você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde quer que você esteja, e nós queremos orar por você. Tem alguém? Está vindo um rapaz aqui pelo corredor, ele não levantou a mão, ele veio por conta própria. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Talvez você se afastou por algum motivo e hoje você quer retornar à casa do Senhor. Onde quer que você esteja, se Deus falou com você nessa noite, você quer entregar a sua vida a Jesus, ou retornar a esse evangelho, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém que gostaria nessa noite de receber a Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor? Se o Senhor está falando com você, se o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, se foi revelado o Evangelho de Jesus, Salvador, nesta noite, e você quer se entregar a Ele, ou reconciliar, talvez você se perdeu por algum motivo, mas você pode regressar, você pode retornar, você pode voltar para os caminhos dessa noite. Mais alguém? Você que nunca orou pedindo que Jesus o salvasse, ou você quer se reconciliar com o Senhor. A beleza do Evangelho, queridos, é que Ele não te condena, Ele te salva. Ele restaura você. Essa é a boa notícia. Amém? Você não precisa sofrer. Você não precisa ficar preso. Você pode vir a Jesus nessa noite
Ele quem salva, amém? Se tem mais alguém, eu quero te dar essa oportunidade. Ou então nós vamos orar. E depois nós vamos cear. Amém? Vem cear porque Jesus nos chama para cear. Glória a Deus. Então você que veio aqui à frente, nós vamos fazer uma oração simples, mas faça uma oração de coração, com fé. Amém? Porque tudo que talvez você tenha feito, agora mesmo, o sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Ele nos lava de todo e qualquer pecado. E você não precisa se sentir mais, não é? Condenado, culpado, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Então ore comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, com a minha boca, eu confesso que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, porque agora mesmo eu Te recebo em meu coração, em minha vida, e faço uma aliança contigo para não ser quebrada até quando o Senhor voltar. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí nos... Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a essa casa. Sejam bem-vindos a esta família. Amém. Glória a Deus. Agora os irmãos podem passar os elementos da ceia enquanto nós louvamos ao Deus. Aleluia. Tu és um bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou.
chama de volta. Amém? Então, se você andou dando um deslizezinho aí, andou para trás, a ceia do Senhor é nos chamar de volta, né, ao relacionamento. Foi por isso que Jesus disse: olha, fazer isso todas as vezes. Trazer a memória todas as vezes. Amém? A cruz, o sacrifício, o sangue derramado pela sua vida, pela minha vida. Então, ao comermos o pão e beber do cálice nessa noite, é trazendo você de volta à presença de Jesus. Amém? E Ele diz que você é sarado, que você é curado, que você é salvo, que você é filho de Deus. Amém? Então, com fé, crendo nessa promessa, crendo nessa palavra, vamos comer o pão. E vamos beber do cálice. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Queridos, aí um abraço, não é, apertado, do Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida, amém. Quarta-feira nós estaremos aqui de volta, culto Soso, célula, amém. Que Deus abençoe a sua semana, um grande abraço. Então vão com Deus, Deus abençoe.